Olá, queridos e queridas. Oiê! Maria Fernanda tá só com a mãozinha hoje aqui. Ela tá meio com febre e dor de garganta. Então, hoje eu trago uma conversa aqui para nós sobre inteligência emocional, né? Então, como a gente lidar com as nossas próprias emoções. A gente, primeiramente, a gente tem que olhar para nossa biografia. Sempre, primeiramente, nós temos que olhar para nós mesmos, olhar para nossa história. Haja vista que nós não aprendemos a lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Ou seja, a gente sentia raiva, né? E ao invés de expressá-la, na maioria das vezes, ela foi reprimida. Não precisa sentir raiva. Ah, olha o nervosinho. Ah, olha o revoltado. Enfim, sempre reprimindo e colocando como se a raiva fosse algo ruim. E assim, e assim também foi colocado o medo, a tristeza, né? E esses sentimentos que nós, como seres humanos, vamos senti-los. E o único caminho para a libertação, né, desses sentimentos é a expressão, é quando a gente expressa esses sentimentos. Então, quando eles são reprimidos, é o que acontecem os grandes problemas. Por que os grandes... Não, sem mexer aqui, amorzinho. Por que os grandes problemas? Porque ou a gente vai realmente externalizar, por exemplo, no caso da raiva, externalizar muita violência, né? Ou realmente uma revolta contra todos, contra o mundo, a gente vai se tornar grosseiro, né? Ou grosseira, ou a gente vai prejudicar a si mesmo, né? A gente vai realmente para o uso de drogas, a gente vai para o uso de álcool, a gente vai para os vícios, né? Como pornografia, o excesso, né, de comida. A gente também pode aí se viciar em jogos, né, videogames, em telas, tudo porque esses vícios eles vão liberar, né, dopamina, ocitocina, vão liberar hormônios do prazer, né, de forma também que a gente se desvie desses sentimentos que estão aqui reprimidos. Porque por mais que a gente, vamos dizer, não se lembre desta primeira infância, onde a gente é puro inconsciente, por mais que a gente não se lembre desses traumas, ou que a gente nem saiba o que é trauma, né? Então, quando não nos foi permitido sentir, é um dos exemplos, né? Um dos tipos de trauma. E então a gente não tem consciência deles. E desta forma, a gente acha que está tudo certo, né? Que aqueles vícios são simplesmente coisas que a gente gosta e pronto. Então, a gente acaba que nem olha para eles, né? Quanto mais para a causa deles. Então a gente tem que olhar para nossa biografia de forma muito honesta, de forma muito amorosa e humilde, né? Porque nós temos aí essas grandes resistências, né, de olhar, ou porque não quero julgar meus pais, né? Estão sempre certos. Esta é uma outra crença, né? Extremamente limitante, porque você fica limitado ali, né? Nos seus vícios, nas suas dores inconscientes, né? Sem nem ter consciência dessas dores e sem poder fazer nada em relação aos seus vícios, ao seu sofrimento, né? Aquilo que não está bem, né? E está refletindo de alguma maneira
e de maneira disfuncional, mas que nem percebemos isso. E assim também é a tristeza, por exemplo, né? Quantas vezes a gente não escutou, não precisa ficar triste, não precisa chorar. Ah, que besteira chorar por isso, né? E não é uma besteira. O que muitas vezes é importante para nós adultos. Você já é para criança, você já é grande. Ou você já é grande, exatamente. Muitas vezes aquilo que é importante para a criança, para o adulto não é mais, né? Então ele banaliza, ele ridiculariza, ele ignora, ele não dá importância. E desta forma, a gente vai sendo desconectado dos nossos sentimentos. Então a gente vai crescendo achando que a gente não pode sentir tristeza. A gente vai crescendo achando que a gente não pode sentir raiva, né? E quanto mais expressar isso, muito pelo contrário, engole o choro, engole tudo aí, né? E fica com ele. E aí posteriormente, quando vem os vícios, quando vem a depressão, né, por aquela tristeza que foi toda reprimida, né, quando vem a revolta, quando vem a violência, então aí vai se tratar os sintomas, né? Vai pra cadeia, ou então vai apanhar, ou então várias outras, vai tomar remédio, né? Várias outras. Aí se arrumam formas, né, para então, ou então vai julgar, né, aquela pessoa, que aquela pessoa é ruim, aquela pessoa é revoltada, e muitas vezes ainda com a justificativa de que ela não tem motivos para aquilo. Mas é devido a toda essa repressão de sentimentos. E ela tem. E todo esse afastamento do próprio sentir, bem como não poder expressá-los, né? Então que a gente permita, mas para a gente permitir que as crianças expressem os seus sentimentos, a gente precisa olhar para os nossos e a gente precisa aprender a expressar os nossos de forma consciente. Porque quantas vezes a criança traz a expressão da raiva dela, da frustração dela, e como a gente não aprendeu a lidar com as nossas, como as nossas foram reprimidas, como fomos distanciados das nossas, como não pudemos sentir, quanto mais expressar, então a gente também não sabe acompanhar, lidar com essas expressões, né, dos sentimentos aí, dessas emoções das crianças. Então, se a gente não olhar para nossa raiva e a gente não começar a expressar ela de forma consciente, socando um saco de boxe, socando um travesseiro, indo no quintal e gritando e colocando ela para fora, para que a gente não despeje ela também em cima das nossas crianças, em cima das outras pessoas, ou quebrando as coisas do ambiente. É porque é assim também que ela vai aprender, né? Conforme a gente expressa, conforme ela também vai aprender a expressar esses sentimentos ou a reprimir, né? Ou então, até mesmo, tipo, a superproteção, né? Onde eu permito só que o meu filho expresse, o outro não pode expressar, o outro não sente nada, né? Então, né, a gente cai então nessa superproteção e cai num sentimento de injustiça. E então, esse olhar sempre para nós, para que a gente valide os nossos sentimentos, para que a gente reconheça o que a gente está sentindo e que a gente se direcione que a gente direcione essa expressão de uma forma consciente, para que essas crianças também possam aprender a expressá-los de forma justa e consciente. E também que a gente não haja, né, que a gente não haja quando a gente esteja dominado, né, por esses sentimentos. Então, quando a gente está
com aquela raiva já dominando, que a gente já não consegue pensar, a gente vai fazer a cagada, né, entre aspas, ou seja, vai gritar, vai bater, vai ser grosseiro, vai ser grosseira. Então que a gente tenha a capacidade, pelo menos, de se retirar. Ó, espera um pouquinho, eu vou ali 10 segundos, porque 12 segundos você respirando é comprovado cientificamente que você consegue voltar, né, o seu CPF, seu córtex pré-frontal consegue voltar ao funcionamento, né? Porque ali, né, quando a raiva domina, né? Ou quando a tristeza domina, ou quando o medo domina, né? Então, quando o medo domina, por exemplo, a gente paralisa, né? Quando a tristeza domina, a gente também não vai tomar decisões coerentes. Ou quando a raiva domina, também essas atitudes, né? Os nossos comportamentos também não vão ser coerentes. Então, que a gente realmente, se a gente ainda não conseguiu, né, este autocontrole, que realmente é um caminhar, né, é uma jornada para conseguir, porque nós não aprendemos, né, nem a sentir, né, então aprendemos a reprimir. Então, quanto mais a expressar, né, com autocontrole, então que a gente inicialmente se retire, respire e expresse de forma consciente. Se eu estiver triste, eu posso falar pro meu filho, sim, eu tô triste, por isso que eu estou chorando, né? Que ele também vai aprender a expressar, então, se ele estiver triste, chorar, colocar para fora, né? Se eu estiver com raiva, eu ir lá socar um travesseiro, tal, Não adianta. eu posso expressar, né, isso desta forma consciente, que ele vai então imitar, ele vai repetir isso e vai... Não adianta a pessoa, tipo, poder expressar o adulto e falar pro seu filho pra ele não expressar. Que ele não precisa sentir aquilo, né? É. Que ele não precisa ficar bravo, que ele não precisa estar bravo. E você pode. E muitas vezes de forma bem agressiva, né? Não de uma forma consciente. Então, que a gente busque, né, esse autocontrole através dessa consciência dos nossos sentimentos, que a gente se permita sentir, que a gente sabe que a gente é ser humano, que a gente vai sentir, né, e que a gente aí, cada vez, a cada situação que aconteça, a gente consiga expressar de forma cada vez mais consciente, ensinando as nossas crianças também a expressar de forma consciente. Não adianta a gente falar uma coisa e a gente fazer outra também. Falar que, você não precisa bater no coleguinha, mas na realidade a gente é super grosseiro com eles. A gente bate neles quando a gente está com raiva. Eles vão fazer da mesma forma, né? Então, uma palavrinha aqui sobre inteligência emocional, né, para que a gente comece a refletir e a internalizar nesta reflexão, esse conhecimento, porque só a gente incorporando, internalizando, né, esses conhecimentos é que a gente vai conseguir praticá-los, né? Sempre lembrando que não há perfeição, mas que a gente também tente mudar. Não só tente mudar, mas se a gente não conseguiu, que a gente se retrate, que a gente traga o nosso sinto muito, porque a criança não merece ser tratada assim, ou qualquer outra pessoa não merece ser tratada daquela forma, né? Que a gente traga a nosso sinto muito, de coração, de uma forma genuína, para que a gente, né, que a gente vai realmente se dedicar pra gente atuar de uma outra forma da próxima vez. E por último, às vezes a criança fica pensando, será que só minha mãe pode me bater? Exatamente, a criança fica pensando isso, principalmente quando a gente não se retrata, principalmente quando a gente não nomeia, explica pra ela, né, que ela realmente não merece aquilo, não merece apanhar, ser destratada, né, gritar com ela, que ela merece sim o respeito como todos nós, né, merecemos. Então que a gente sempre nomeia, traga e reconheça isto, né, isto para ela. Não deixa ela ficar pensando, né, sem digerir e sem saber lidar com aquilo.
tá bom? Grande beijo, um grande abraço e até a próxima.